a primeira série de 2019 da Gerados pela Graça e Life by Grace. Romper e romper. À medida que rompemos interiormente com o mundo, a carne e o diabo, nós conseguimos, na sequência, igualmente, romper aqui fora com os efeitos da queda, exercer domínio e trazer glória para o Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos hoje para a parte 4, que estamos estudando essa semana, romper e romper. A minha Bíblia está aqui aberta em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amados, quando Jesus disse em João 19,30, está consumado, Ele conquistou para nós uma salvação. E essa salvação, ela é um presente. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça através da fé. Ela não é por obras. É muito importante compreender o papel das obras da fé. E Romanos 1,5 fala da obediência da fé. Paulo não estava dizendo o contrário de Tiago, mas sim um complementando o outro. Quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça e não vem das obras. Tiago diz que as obras confirmam que a fé é genuína, de forma que se uma fé não tem obras, ela é morta. Portanto, nós precisamos compreender aqui que o desenvolver a salvação significa uma obediência da fé. Nós recebemos um espírito de obediência que entrou em nós. Efésios 2,2 diz que o Pai deste século, Deus desse século com letra minúscula, o pai da mentira, ele está atuando nos filhos da desobediência. Quando recebemos o Espírito Santo que entra em nós, então ele começa a produzir em nós o fruto do Espírito Santo, obras de arrependimento. Tanto que Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça através da fé. E um pouquinho mais abaixo, em Efésios 2,10, diz que nós somos salvos para as boas obras. Portanto, nós somos salvos do pecado para as boas obras. A salvação é um presente onde nós temos uma participação obediente, não para ser aceito ou salvo, mas porque fomos aceitos e salvos. Quando Moisés levantou o seu cajado, ele não estava salvando o povo com as suas obras. Ele estava participando da salvação de Deus. Deus o incluiu no processo. A implantação da salvação e da santificação, ela é toda do Senhor do começo ao fim, sem auxílio de mãos. Sabemos que nesta obra o Senhor, Romanos 1,17, diz que é de fé em fé. Portanto, a graça, ela opera nossa salvação e nos inclui, nos dando um novo querer, um novo efetuar. É muito importante compreender que a nossa participação não significa que somos salvos por obras, nem somos salvos pela obediência. As obras e a obediência são o efeito da verdadeira fé, é o fruto do verdadeiro arrependimento. Quando uma pessoa ela é salva, o Espírito Santo entra nela e começa a santificar, como diz em Hebreus 12, que todos aqueles que Deus salvou, Ele está corrigindo, aperfeiçoando, não é? Então isso nos chama a renúncia. Nós somos salvos do pecado para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E essas decisões, elas são tomadas com o auxílio do Espírito Santo. Antes de termos a Deus, nós andávamos na carne, nos desejos do pecado. Mas agora que recebemos o Espírito Santo, nós temos a sabedoria cada vez maior, a mente de Cristo, para escolher andar com Deus. E quando nós pecamos e nos arrependemos, não estamos sendo salvos pelas obras, estamos reafirmando que as nossas obras não salvam. A Bíblia diz em Isaías 64,6 que as nossas obras são como trapos de imundícia. A Bíblia diz em Romanos 8,13 que aqueles que andam na carne
são vencidos pela carne irão morrer, mas os que agora recebem o Espírito e decidem andar no Espírito viverão. A palavra de Deus mostra claramente que, embora salvo, nós temos uma carne. E nós podemos escolher agora o Espírito ou a carne. Romanos 6,16 diz que você pode escolher agora a carne ou o Espírito. Quando nós escolhemos a carne por um descuido e pecamos, nós comprovamos que as nossas obras são trapos de imundícia, que nossas obras não podem salvar. Nós nos envergonhamos dessas obras, nos cobrimos com o sangue de Jesus e voltamos para as obras de Cristo no Espírito. O arrependimento não é uma confiança nas suas obras. O arrependimento é uma confiança de que somente as obras de Cristo é que prestam. Aqueles momentos que estamos na carne, produzindo na carne, esse passará pelo fogo e não terá galardão nenhum. Portanto, mesmo tendo o Espírito, o homem pode andar na carne. E como é que ele volta? Através da fé, né? A fé sem obras é morta. O arrependimento é fé. O arrependimento é desistir de andar na carne, é reconhecer que você tomou uma decisão errada, dar meia volta, se converter e voltar-se para Deus arrependido, dizendo: Deus, novamente, eu decido, eu reafirmo, eu confirmo que é a obra de Cristo que me salva. Eu me coloco debaixo do sangue voluntariamente, porque Adão e Eva tinham a escolha de andar com Deus ou rejeitar a Deus. Não é porque o homem recebeu o Senhor que ele não pode escolher no meio do caminho pisar o sangue de Jesus e rejeitar a Cristo. Pode. Depois de levantar a mão e receber a Cristo, pode passar algum tempo e o homem decidir o quê? Extinguir o Espírito. Na Bíblia não fala no extinguir o Espírito. O homem pode escolher voltar para trás como o cão que volta para o vômito, como a porca que volta para a lama. Então, essa escolha ela é delineada todos os dias. E quem é que nos ajuda a tomar escolhas? O Senhor. Em Deuteronômio, ali no capítulo 30, 19, 20, diz assim: Esse coloca diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe tu. Aí ele diz: te dou uma dica. Escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos. Então Deus não escolhe por nós. Deus nos ajuda a escolher. Ele nos ajuda a tomar decisões. Quem é que derrubou Jericó? Foi o Senhor, mas através da participação. Veja, uma fé que participa. Hoje vemos uma fé, irmãos, que a pessoa diz: eu tenho fé em Cristo, mas você pode ver que essa fé não tem arrependimento, renúncia, não tem comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, não tem abandono dos ídolos. Quer dizer, é uma fé mística, religiosa, é uma fé dos fariseus. Entende? Agora, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé bíblica que nós estamos falando aqui, é aquela que nos leva a tomar decisões, certo? E nos leva também a renunciar, porque a nossa carne, ela nos tenta todo o tempo. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. Então nós não somos salvos pela obediência, não é? Nós somos salvos pela obediência de Cristo. Então o mesmo Cristo que nos salvou na cruz com o seu sangue, nos deu o Espírito Santo para implantar essa salvação. Jesus disse: está consumado, e nos salvou. Agora o Espírito Santo, diz 1 Coríntios capítulo 2, ele entra em nós. Então o que vemos é que Deus nunca nos deixa nesse processo, meus amados. Ele diz: da mão do meu Pai ninguém arrebata. Ele diz: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Mas o homem pode se lançar fora por uma escolha. Ele escolheu ser noiva de Cristo, mas depois se tornou uma noiva mundana, depois se tornou uma noiva sem óleo, sem azeite, com as vestes sujas. Ele rompeu o contrato. Então o que nós vemos é que o homem pode, depois de receber a Cristo, rejeitar a Cristo. E o arrependimento é essa volta, não para as suas obras, mas para as obras de Cristo que nos salvam. Em Ezequiel capítulo 33, fala que quando um justo se arrepender de ser justo, se entregar o pecado e morrer no pecado, o seu tempo de justiça não será lembrado. Muitos podem dizer: mas isso é o Antigo Testamento, pastor? E tem uma teologia muito limitada, como a Hypergrace. A Hypergrace ou hipergraça fala que não precisamos nos arrepender nem nos confessar, porque Deus já perdoou todos os nossos pecados e, portanto, não precisamos de arrependimento. Mas esse tipo de pessoa não viu que em Apocalipse, das 7 igrejas, 6 foram chamados ao arrependimento, e nós podemos ver até o fim de Apocalipse o chamado arrependimento. Vemos sem dúvida que isso que foi dito aqui em Ezequiel 33 é ratificado novamente em Hebreus capítulo 3, onde diz que se uma pessoa que recebe o Senhor depois pisa no sangue de Jesus e permanece no pecado, ela perde a salvação. Então essa ideia de OUSAS, que é pregado nos Estados Unidos, OUSAS é one time saved, always saved. Uma vez salvo, sempre salvo. Muitos calvinistas pregam isto
aqui no Brasil, mas é antibíblico. Nós podemos ver que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vemos que a salvação, ela não é pelas obras, mas ela é sim pela fé. E a fé que permanece confiando até o fim. Hebreus 7:25. É muito importante termos uma teologia bíblica pelo Espírito Santo, revelada e através da comunhão com o Senhor, porque muitos têm uma teologia tão limitada, irmão, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo e ela não se arrepende dos seus pecados, ela vai ficar triste. Por quê? Porque ela vai estar entristecendo o Espírito Santo, ela vai estar extinguindo o Espírito Santo e dando lugar à carne. Isso é sério.